Deus. Amados, eu fiquei muito feliz ontem, quando estive aqui, eu estive ministrando lá na Miraguaia, e cheguei aqui a tempo de ver as pessoas ainda no culto. E fazia 9 meses que nós não tínhamos mais vindo a Santo Antônio. Passou muito rápido, mas quando a gente fez as contas, pensei que fosse 3 meses, mas fazia já 9 meses que nós não tínhamos vindo. Mas nesses 9 meses, eu quero dizer para vocês que a gente ficou muito feliz em ter visto ontem aquele montoeira de filhos que foi gerado durante esse tempo. Porque na última vez que nós viemos aqui, as cadeiras iam até ali nos pilaram um pouquinho para trás, mas ontem estava tão cheio, tão lindo. E eu creio que nesses 9 meses que foi a geração de muitos desses que estavam ali. Deus tem abençoado a igreja aqui, tem abençoado a igreja num sentido geral em todo o Brasil, porque nós temos propagado isso e temos falado e temos ouvido também que os tempos estão próximos da vinda do Senhor Jesus, e Ele está com pressa, que o número daqueles que está escrito no livro da vida, o nome, eles vão ser salvos. Então depende de mim e de você, de nós nos apurarmos a estarmos ganhando vidas, continuar ganhando mais vidas, pregando o Evangelho, entrando, como ele diz, entrando nos becos, nas ruelas, em todos os lugares, buscando os cegos, os mudos, os surdos, os coxos, os aleijados. Eu creio que aqui em Santo Antônio, Deus deu uma movida. Deus moveu a mão aqui em favor desse povo que é para ser alcançado. Mas Ele precisa da igreja. Deus precisa de mim e de você, amado. Já pensou? Deus precisa de mim e de você? Isso é uma honra. E muitas vezes nós somos chamados e não nos damos conta da grandiosidade daquilo que é, quando Deus nos chama e nos convoca a fazer parte desse reino, fazer parte de um povo diferenciado, um povo que vai morar no céu. Quer dizer, é coisas muito grandes para nós ficarmos tão calmos e tão quietos diante da presença de Deus. Nós não podemos parar diante da presença de Deus e deixar de dizer muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Jesus, e de manhã à noite, muito obrigado, Jesus. Mas, glória a Deus, eu quero trazer para nós estarmos juntos, abrindo a nossa Bíblia, em Hebreus. Eu gosto muito também dessa modificação que vocês fizeram aqui, em vez de Tadel, culto de ensino. Nós lá também já mudamos, mas não ficou meio engessado ainda. Nós mudamos de Tadel para terça top. Terça top ficou meio engessado, porque as pessoas do mundo não sabem o que é isso, né? Top seria o T de treinamento, O de oração, né? E P de palavra, seria tudo isso. Então, mas isso até a gente tem que pensar o que quer dizer essas palavras, né? Mas como vocês têm aqui culto de ensino, sabes que até para quem prega, para quem vai trazer uma ministração, vem falar alguma coisa, desengessa e tira a gente do compromisso de talvez de pregar sempre as mesmas coisas. Se é um culto de ensino, vem muitas coisas que muitas vezes num Tadel a gente não falaria, não pregaria, porque fica meio engessado, meio preso em célula, meio discipulado, meio discípulo, a gente fica preso nisso. Tanto é que a gente fica preso, que quem ministra fica, quem vem para a igreja também fica preso nisso. Agora, culto de ensino, ficou muito legal, cara, porque qualquer um pode vir. E qualquer um pode ser alguém que vai ser um líder de célula, vai ser um grande evangelista, um grande profeta, um grande pastor da Igreja Vida. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Eu, antes de começar a ler, nós queríamos fazer a partir do versículo... do versículo 32 ao 39. Mas eu queria falar com vocês um pouquinho antes de entrar nesse assunto, o que Jesus estava tratando.
ao capítulo 10. Agora ficou melhor? Eu pensei que vocês já estavam craque, assim, era só, diz que é só apertar um botãozinho, já vem tudo na Bíblia, né? Agora está tudo muito mais fácil. Um pouco antes, Jesus está falando das pessoas que desistem do caminho, as pessoas que andam com Cristo um bom tempo e de repente se afastam, desanimam, abandonam, e ele diz que horrível coisa no 31 é cair na mão do Deus vivo. Desde esse tempo, querido, já havia muitos enganos, muitas pessoas querendo introduzir coisas que não estavam na palavra de Deus, que não combinavam com o Evangelho. E aqui ele começa no 32 e diz assim, para uma igreja, nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, a maioria das pessoas dizem que é Paulo, mas não dá para dizer 100%, mas vamos dizer assim, quem ministrou, quem escreveu, quem foi orientado pelo Espírito Santo de Deus, ele colocou aqui no versículo 32, para a igreja, ele disse assim, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Eu quero parar um pouquinho nesse versículo. Ele está dizendo para nós, querido, que nós temos que voltar ao passado. Nós temos ouvido muito e muitas vezes de que nós temos que esquecer o passado. Nós não devemos viver o nosso passado. E está certo, mano, não devemos viver o nosso passado. Não devemos estar com o nosso passado preso no nosso coração. Mas aqui ele está dizendo para que nós voltemos ao passado, para que nós venhamos a lembrar como é que foi os dias de início, quando nós chegamos à fé, quando nós conhecemos Jesus, quando conhecemos a palavra, a revelação da verdade em nossa vida, como é que foi a nossa vida, o que nós temos passado. Ele diz 33, ora, nós somos expostos a espetáculo, tanto de vergonha quanto de tribulações, ora tornando-nos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Ora expostos a espetáculos, tanto de vergonha quanto de tribulações. Ele está dizendo, vocês têm que lembrar, eu e você temos que muitas vezes voltar ao passado. Quando nós cremos em Cristo, que nós fomos salvos, saímos do reino das trevas, fomos transportados para o reino da luz, ele diz, veja quantas coisas vocês passaram, por quantas tribulações. Sabe, quando a gente vê essas coisas na Bíblia, a gente fica um pouco envergonhado. Porque as tribulações que eles passaram, nós não temos nem 2% de experiência do que eles passaram. Mas eu e você passamos do nosso modo, nós passamos as nossas tribulações. Porque muitas vezes, eu lembro quando eu aceitei Jesus, e eu fui muito feliz para minha mãe em casa, e falei para ela, mãe, eu aceitei Jesus, agora as coisas estão tão claras na minha mente, eu agora consegui entender algumas coisas que eu não entendia, agora consegui entender que algumas coisas que eu fazia não era correto, e eu fui rejeitado. Fui rejeitado pelos meus irmãos, eles não iam mais na minha casa, porque antes nós íamos toda semana, eles iam na nossa casa, e nós fazíamos churrasco, era cerveja, era caipira, era tudo aquilo que a gente sempre fez. E de repente a gente se converte e vê uma mudança de vida, e a gente muda realmente a vida da gente, e eles param de vir na casa da gente. E a gente sabe, depois de conversa, agora ele só quer saber da Bíblia, não quer mais saber de nada, e começa a desfazer. A gente é o motivo das conversas, dos risos, daquelas pessoas que são aqueles que nós mais amamos, são aqueles que mais estão próximos, que são família, mãe, pai, irmão, sem contar com os amigos. Quantas vezes a gente foi abandonado, porque a gente tinha uma nova ideia, um novo pensamento. Mas tudo isso ele está dizendo, lembrai quantas coisas vocês passaram. Sabe, quando eles falam, para eles é diferente, porque realmente a perseguição deles era uma perseguição realmente a ponto de as pessoas serem mortas, perseguidas com a própria vida, porque elas tinham um novo Deus.
Apareceu um novo Deus agora na face da terra, principalmente com o povo judeu, que era aquele povo, que era o povo que comandava religiosamente aquela região toda. Mas por que nós temos que cuidar, amado? Nós temos que cuidar, porque nós temos que ter essas lembranças, porque o diabo sempre vem nos enganar de que, na verdade, muitas vezes, não sei se com você já passou, comigo já passou, de que na verdade não houve uma conversão. Sabe o que aconteceu? Foi uma emoção, foi algumas coisas que aconteceram na tua vida, mas as coisas não são bem assim, e aí você, se não tem uma firmeza daquilo que aconteceu com você lá atrás, lá no passado, muitas vezes as pessoas são enganadas. As pessoas abandonam a fé porque as coisas não estão indo bem como elas pensam que deviam ir. Elas pensam que Deus tem que resolver todos os problemas para eles fazem os problemas e os problemas Deus resolve. Não é assim que Deus age, não é assim que Deus faz. E quando as pessoas começam a entender de que realmente precisa ter um compromisso muito sério com Deus, uma vida de santidade, uma vida totalmente aberta para servir ao Senhor, aí as coisas começam a ficar difíceis, e as pessoas começam a abandonar, mesmo tendo passado por muita perseguição, 5 anos atrás, 10 anos atrás, 2 anos atrás, eles passaram por aquela perseguição, porque eles tinham convicção daquilo que tinha acontecido na vida deles, mas agora entrou uma dúvida, e aqui agora o autor de Hebreus está dizendo, lembra, não esquece daquilo que aconteceu. Era tão forte aquilo que aconteceu contigo, que você tem superado todas as perseguições, todas as vergonhas, todos os vexames que fossem expostos, vocês passaram por causa de algo grandioso que aconteceu na vida de vocês. Não deixe-se enganar agora com palavras que vêm na sua mente, querer desfazer tudo aquilo que você já viveu. Nos últimos dias, diz a Bíblia, que viria a apostasia. A apostasia, sabe o que é, irmão? Na verdade, é uma desistência da fé. E a apostasia não é para o mundo, é para a igreja. A apostasia só acontece se eu e você temos fé. Então, a apostasia vem para a igreja, e o Satanás está sempre preocupado em desmanchar a minha e a tua fé, a minha e a tua esperança, a minha e a tua confiança naquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Por isso eu quero também te incentivar, amados. Nós temos que ter uma prática. Parece que a gente só vai dar um testemunho às vezes na igreja. Alguém tem um testemunho, a gente vem, eu quero dar um testemunho. Mas nós temos que testemunhar todos os dias daquilo que Cristo fez na nossa vida. Nós temos que falar daquilo que Cristo fez, porque cada vez que eu digo, eu reforço a minha fé, eu reforço a minha confiança, a minha esperança em Cristo, e eu consigo transmitir essa segurança para as pessoas que me ouvem. Agora, quando eu sou um testemunho, que eu só posso falar de algumas coisas em alguns lugares, não é em todos os lugares que eu posso fazer, eu quero dizer, nós somos um alvo muito fácil para Satanás enganar a nossa mente. Agora, se eu tenho um testemunho firme, se eu tenho um testemunho vivo, eu tenho um testemunho para qualquer lugar e qualquer hora e para qualquer pessoa, isso reafirma em mim a minha fé, reafirma aquilo que Cristo tem feito na minha vida. Mas Satanás quer que a tua e a minha fé seja derrubada, ela seja cortada da nossa vida, porque sem a fé eu e você nos tornamos nulo na obra de Deus. Nós somos aqueles que não temos palavra de convicção, palavra que possa transmitir verdade e segurança para aqueles que nos ouvem. E quando eu e você nos tornamos assim, nós verdadeiramente vamos indo a pique, nós estamos afundando na fé. Mas eu creio que aqui não é assim, mas essa palavra é uma palavra de advertência para a igreja, para que a gente não deixe a nossa mente com vagas, toda aberta para qualquer informação. Você recebe uma informação que nunca escutou, você tem que perguntar de onde saiu e conferir. É na Bíblia que se confere a verdade. A Bíblia não diz, não existe. A Bíblia diz e está dito. Amém? Amém. Nós vamos para frente, porque diz o versículo 34. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio de vossos bens, tendo ciência de possuirdes
vós mesmos patrimônio superior e durável. Meu Deus! As perseguições na igreja primitiva eram diferentes das nossas, né? Hoje, se nós perdemos, o que nós podemos perder de coisas muito simples que nós temos? Talvez vamos perder um carro que nós temos. Roubaram. Cara, já é motivo para a gente pensar 150 vezes que não adianta ir na igreja, porque Deus não cuida do nosso carro. Sabe essas pessoas aqui, sabe o que eles faziam para os crentes da época? Quando você se declarava cristão, faziam o espólio dos seus bens. Espólio dos seus bens quer dizer, você perdia todos os direitos de todos os bens que você tinha. Você era tirado dentro da sua casa com a roupa do corpo. Você perdia terreno, perdia casa, perdia seus móveis, você perdia suas roupas, você perdia tudo, se você não negasse a sua fé. E as pessoas não negavam a sua fé e eles eram colocados nessa situação. Eles moravam, sabe aonde? Nos buracos, nas grutas, nas cavernas. Isto é uma convicção de que quem nós somos em Cristo. Para a nossa igreja, a igreja de hoje, ela precisava ter um pouco mais de convicção de quem nós somos em Cristo. Sabe, daí não é coisas pequenas que vão logo trazer uma ideia, uma blasfêmia contra Deus. Sabe, nós blasfemamos muito na nossa mente contra Deus, por causa de coisas passageiras, por causa de coisas simples, coisas que não têm um valor eterno, como nós temos aquilo que está na palavra de Deus como promessa para nós. Eles eram despojados de tudo, cara, quando não eram ainda levados para ser sacrificados. E diz que os cristãos eram cerrados vivos ao meio. Que vergonha, né? Quando nós passa algumas coisas na mente de desistir por causa de coisas sem nenhum valor. Sem nenhum valor. Não abandoneis, versículo 35. Portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Amado, eu e você não podemos abandonar aquilo que nós já temos como convicção, a nossa confiança em Cristo. Toda palavra que nós já vivemos, que nós já ouvimos, já até pregamos, de que Cristo é fiel, a palavra de Deus é fiel. Nós podemos confiar, porque Ele não é homem para mentir. Deus não mente, Deus não engana, isso tudo nós sabemos. Mas por que depois nós precisamos ouvir de novo, mais uma vez, pregações nesse sentido? Porque nesse tempo de 15, 20 dias atrás, 6 meses atrás, 3 meses atrás, de repente, esse tempo nós somos muito arrespingados pelas coisas do mundo, palavras do mundo, nós somos muito atacados na nossa mente, na nossa alma, e tudo isso leva com que eu e você enfraquecemos. E ele diz aqui que é para nós não desistirmos da convicção, daquilo que nós temos. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem o quê? Grande galardão. Sabe, nós que vivemos confiando naquilo que Cristo tem falado para nós e prometido para nós, nós vamos alcançar grande galardão. Porque os que desistem, nós vamos ver para frente, perdem esse galardão. Porque o galardão é para aqueles que permanecem. Não adianta você viver 30 anos de fé e desistir da sua fé depois de 30 anos. Tudo o que você viveu, perdeu valor. Se eu abandono a minha fé, se eu abandono a minha esperança. Nas cartas ao Apocalipse, todas elas são frisadas muito bem. Das 7 cartas, todas as vezes que ela finaliza, ela diz: aquele que permanecer até o fim. Existe um fim, existe um começo, existe um meio. Eu e você tivemos o início da nossa fé e temos um meio. Agora nós estamos vivendo essa fé, estamos recebendo todo o tempo
palavras que nos animam na fé, palavras que nos empurram para frente, não para trás. Sabe para quê? Para que nós chegamos a um fim. E aí você pensa, mas parece que demora esse fim. Eu quero dizer para você que passa muito rápido. Ontem eu tinha 30 anos. Aliás, 32 anos quando eu cheguei à fé. Estou com 66. Parece que foi ontem que eu entrei na fé. Porque as coisas passam muito rápido. E às vezes o jovem, esses dias um jovem chegou lá na igreja, lá onde nós ministramos, ele disse para o seu líder de célula, ele já tinha sido batizado, já tinha ido para o encontro, já tinha vivido uma vida com Deus mais de ano. É um homem jovem de 35 anos e foi restaurado a sua vida, perdeu a sua família. Ele é um homem que tem um comércio bem bom e estava na igreja, estava bem. E ele começou a dar uns sinais. Disse, não sei, eu tô achando que eu sou muito novo para fazer, só ficar na igreja e as coisas estão acontecendo aí fora, eu tenho que aproveitar um pouco mais a vida. Amado, sabe onde é que entrou essa maldição, essa palavra? Essa palavra de maldição entra na mente de pessoas que deixam a mente passiva e estão andando muito mais com as pessoas do mundo do que com as pessoas da igreja. A partir da hora que a pessoa começou a pensar assim, eu não preciso ir para a igreja para ser salvo, porque a igreja não salva. Eu não preciso de tantas coisas na igreja, porque é muita coisa. Eu quero dizer, começou o trabalho de Satanás na mente daquela pessoa. Porque a igreja não salva mesmo, mas é o trampolim para eu e você andarmos o meio, desde o começo até o fim. É ela que mantém, ela que nos anima. É os irmãos que nós encontramos todos os dias, que nos animam a ir para frente. Porque quando você abraça o irmão que está com fé, você diz que bom que ele ainda está aqui na igreja, você anda junto. Aí você pode procurar uma pessoa e dizer, meu Deus, essa semana eu tinha pensado em desistir. Aí alguém diz, mano, tu não sabe o que tu está perdendo. Tu sabes todas as coisas. Não, vem cá, vamos junto, vamos tomar um chimarrão essa semana e vamos conversar. Um ajuda o outro, uma brasa quente esquenta a outra, mas uma sozinha se apaga. E Satanás começa por poucas coisas, amado, por coisas muito pequenas. E essas coisas pequenas, quando nós vimos, cara, já está profundo. Isso é que nem dente cariado. Ele não aparece, quando aparece é porque já está doendo. Quando tu descobre, já está doendo. Muitas vezes, quando descobre, a gente já está atolado, já tem dor, já está colhendo frutos daquilo que a gente tem plantado. Glória a Deus. Então, amado, nosso galardão é um presente que Deus tem para nós guardado. É o grande galardão. Então, eu e você não vamos perder esse galardão, em nome de Jesus, amém? Com efeito, 36, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Nós temos que perseverar, amado. Perseverar é não ser osciloso, né? Oscilar, né? Oscilante também, não pode ser oscilante. Não pode estar oscilando. Uma hora eu estou bem, outra hora eu estou bem. Amado, não é a circunstância, não é as coisas que estão acontecendo, não é o dia a dia que eu estou vivendo que vai fazer a diferença. Hoje eu estou feliz, porque eu fiz um bom negócio. Amanhã não faz um bom negócio, está triste. Amado, com Cristo nós somos felizes todos os dias, dando certo ou dando errado. Porque quando dá errado para nós, é porque ia dar muito mais errado se desse certo. Muitas vezes nós esperamos que Deus faça as coisas conforme eu e você queremos, porque eu queria que desse certo. Mas quando dá errado, aí sim vem a perseverança. Aí sim vem aonde vai mostrar quem persevera, quem permanece na fé, quem permanece inabalável. Sabe, eu e você como líderes da igreja, líderes de célula, líderes de setor, líderes de tantas coisas. Sabe quem nós somos?
Quem sabe fazer cerca aqui? Ou já viu fazer cerca? Ou pagou para fazer cerca? Vocês sabem que precisa ter... Você chama moeirão ou palanque aqui? Moeirão? Precisa ter moeirão mestre. Cada 50 metros, eu fiz lá numa chacrinha que eu tenho, cada 50 metros tem que botar um dessa grossura bem tratado. Sabe por quê? Porque ali tu vai enfiar um gancho que vai puxar aquele fio da outros 50 metros até aqui. Entende? Para fazer muito bem esticado. Para as coisas ficarem bem feitas. Mas se não tiver esses mestres, se você botar um fininho, quando você vai fazer força, ele faz assim, ó. Mas se o palanque está bem firme, bem fincado, ele faz força e ele não se mexe, ele não sai do lugar. Sabe, amado, eu e você não podemos ser aquele palanque firme, igual o palanque no banhado. Não podemos ser, amado, nós somos chamados para ser, nós temos que ser chamados para ser colunas da igreja. E colunas, não vai ali dar um soco numa coluna dessa e ela vai cair. Não vai dar um vento e derrubar. Nós temos que ser aquelas pessoas que estamos firmados na rocha. Nós não estamos preocupados se está tudo certo ou tudo errado, as coisas em nosso redor. Mas o que nós estamos preocupados é que nós temos pessoas que dependem de eu e você estar dando de ombro, dizendo para ela que é mais fácil assim. Isso é assim, isso se faz desse jeito. Deus é Deus quando deu certo, Deus é Deus quando deu errado. Mas o errado de Deus pode dar certo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E nem sempre quando é errado, é errado. Deus acerta na tua vida errando, quando você diz, deu errado, mas Deus acertou. Deus é muito bom, amado, muito bom. Porque se Deus realmente olhasse para nós do jeito que nós somos e tirasse as conclusões dele, ele dizia, está descartado. Mas a graça e a misericórdia de Deus é que nos põe num lugar que muitas vezes eu me paro para pensar, se eu começo a olhar na grandeza de Deus, quando eu começo a olhar a grandeza da criação de Deus, e aí eu começo a olhar a terra, que é um pó, invisível ao olho nu dentro da criação de Deus, e nesse pó existe eu e você. Imagine então, se a terra é nada, quem somos eu e tu? E diz que ele nos amou de tal maneira, que deu seu Filho único por amor de nós. Então, amado, isso é muito grande para a gente entender fisicamente, pela nossa mente. Isso só entende-se quando o Espírito Santo de Deus revela isso para mim e para você. Então nós conseguimos entender e absorver a grandiosidade da graça e da misericórdia de Deus para a nossa vida. Porque se assim não fosse, amado, nós não estaríamos aqui. Nenhum de nós. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Nós todos somos iguais. Estamos destinados à condenação. Mas Cristo disse, eu quero salvar. Isso é graça. E por isso, nós não podemos lhe dar todos os dias glória, 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 glória a Deus. Pela graça e a misericórdia que Ele tem comigo e contigo. É verdade, né, mano? É verdade. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Meu amado, imagina como ficaria o coração de Deus se não, quando alguém da igreja, depois de 5, 10 anos trabalhando, lutando, sofrendo, entendendo, agora se eu resolvi dar um tempo, vou parar, vou deixar, vou viver a minha vida. Diz que a alma, o prazer do Senhor, perde todo o prazer para a nossa vida. Por isso aquele versículo diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu tenho descoberto que muitos têm trocado. Parece que o Senhor é alegre e aí por isso eu sou forte. Não, amados, é o contrário.
É porque eu sou forte e por isso que o Senhor é alegre. Então, quando eu e você fraquejamos, toda a alegria do Senhor para com a minha vida. Ele para de ter alegria por causa que eu sou forte, eu sou um lutador, eu sou uma coluna, eu sou aquele que sou referência para as pessoas que estão chegando, as pessoas que estão entrando, as pessoas novas que vão ver nos líderes, nas pessoas que estão firmadas na rocha, alguém que tem substância de fé, que não oscilam, que são os primeiros a chegar na igreja, são os últimos a sair, são aqueles que não têm pressa de ir para casa, são aqueles que têm pressa de chegar mais cedo. Sabe, quando nós entendemos o que é reino, nós vamos ter essas características. Eu gosto de chegar 1 hora antes do culto, 1h30, 1h10, mas não porque eu sou pastor na minha igreja, lá onde eu dou culto. Onde eu vou no culto, eu também chego mais cedo. No mínimo, meia hora antes de começar o culto. Eu tenho prazer de ir na igreja. Eu tenho prazer de estar lá para estar recebendo as pessoas que estão chegando. Sabe, as pessoas vão sentando, daí você vai lá, como é que está? Como é que foi a semana? E você vai para frente, vai para frente. Sabe o que você está fazendo? Você está dando as boas-vindas, porque, mas ela já é da igreja há tanto tempo. E aí, ela precisa de repente daquilo que você vai fazer naquele dia, é aquilo que ela está necessitando para reforçar ela da semana que ela passou, uma semana difícil, uma semana cheia de tentações, uma semana cheia de perturbações, e agora vem ali alguém que não tinha nada a ver com ela, talvez, e perguntar: como é que tu está? Estás bem? Que bom que tu veio. Que legal, e como é que foi a tua semana? Não foi muito boa, mas Jesus está agindo hoje aqui na tua vida. Jesus hoje vai fazer a diferença na tua vida, vai ter uma palavra de ânimo, uma palavra que vai te consolar, porque o Espírito Santo de Deus, onde Ele está, há consolo. Então, se a gente às vezes não está consolado, eu quero dizer, amado, se o seu coração às vezes não está sendo consolado, é porque o Espírito Santo de Deus ainda não foi reconhecido totalmente na tua vida. Porque como é que Ele nos consola? Às vezes parece que o consolo do Espírito Santo só tem que ser para quando eu estou chorando. Não, amado, porque nós somos assim, vamos consolar aqueles caras que estão chorando ali, porque tiveram uma perca, morreu alguém muito querido, vamos consolar. Parece que é só nessa situação. Sabe como é que o Espírito Santo de Deus consola? Quando você perde algo grande, como esses homens perdiam a sua casa, perdia a sua família, perdia tudo. Sabe como é que eles consolam? Deus tem um grande galardão para você. É assim que Ele consola. Sabe, amado, Ele não vai repor aquilo para você no mesmo instante, mas Ele vai repor aquilo que é maior. Ele vai te botar no coração uma palavra que vai consolar o teu coração. Eu perdi aqui, mas eu vou ganhar lá. É lá que está a minha visão, para lá que eu estou caminhando. Então, se eu e você ouvirmos essas vozes, que é do Espírito Santo Consolador, sempre que eu e você estamos decepcionados com algumas coisas, Ele vem nos consolar. Mas às vezes a gente quer ouvir uma coisa que Ele não veio falar para mim e para você. Ele veio falar para mim e para você que nós temos grande galardão. E isso tem que consolar o nosso coração, porque o nosso coração não está mais nas coisas dessa terra. Quando eu estou preso aqui, eu ainda quero escutar coisas daqui. Aí eu gostaria de escutar que viesse algum profeta. Mas então agora eu quero dizer para ti que Deus abriu uma porta muito maior e que Deus está preparando para você agora uma casa maior, ou um carro zero, porque você perdeu esse carro de 10 anos de uso, mas Deus está preparando um carro zero. Sabe, as pessoas querem ouvir isso, esse consolo. Por isso, quando o Espírito Santo de Deus fala, a gente não ouve. Ele está dizendo assim: não te preocupa, meu querido, tem coisas maiores que Deus tem preparado para ti. Deus tem preparado algo muito grande, incomparável, indizível, não tem inteligência para explicar o que Ele tem preparado para mim e para você. É muito maior. E Ele vem nos consolar. Então eu e você temos que prestar atenção, amado, que quando Deus vem falar comigo e contigo, Ele não vem falar das coisas da terra, Ele vem falar das coisas da eternidade, das coisas do céu. Amém?
Não significa que ele não fala das coisas da terra. Fala também. Mas o consolo, só o que pode nos consolar, amado, não é repondo coisas terrenas. Percas terrenas, ele repõe coisas espirituais. Amém? E aí, se eu estiver o meu ouvido atento, eu vou ouvir o que ele vai dizer e eu vou ficar muito, muito, muito conformado com o que ele diz para mim. E essas coisas vão me convencer e eu vou ter paz no meu coração. Amém? Eu queria só 10 minutos? 5? Eu queria só, para terminar, encerrar. Você não precisa abrir a Bíblia. Lá em Lucas 14, do versículo 15 em diante, ele fala das bodas do Cordeiro. Eu quero dizer para vocês que nós somos os convidados para as bodas do Cordeiro hoje. Nós fomos aqueles que fomos colocados no lugar daqueles que não o aceitaram, não o receberam. Mas ele também diz que tem algumas coisas as coisas que afastaram aqueles homens de não o receberem, não o aceitarem, são as mesmas coisas que hoje continua a não permitir que as pessoas se entreguem, se dediquem totalmente ao Senhor. Você lembra quantas dos convidados, quais foram as desculpas? O primeiro, tinha comprado um campo e precisava ir lá ver o campo. O segundo, comprou o quê? 5 juntas de bois e precisava experimentar. E o terceiro disse assim, eu me casei e não posso ir. Então, se nós começarmos pelo campo, nós estamos falando de coisas, de bens materiais. Se nós olharmos as 5 juntas de bois, elas são para quê? Para trabalhar. É o trabalho. Se nós olharmos o terceiro, que foi o que casou, a área sentimental. São as 3 coisas que Satanás usa muitas vezes para afastar eu e você da igreja. Bens. Bens não é pecado ter, mas os bens consomem a minha vida e eu começo a viver somente por causa dos bens e dedicar toda a minha vida para os bens, para cuidar daquilo que Deus me deu, e ainda bota um rifão. Deus me deu, eu tenho que cuidar muito bem daquilo que Deus me deu. Não é pecado ter bens, amado. Agora, se essas coisas começam a fazer com que eu me afaste das coisas do Senhor, é pecado. Então, são 3 coisas que nós sempre somos incentivados a abandonar as coisas de Deus. Não tenho tempo porque eu tenho muitos bens para cuidar. Não tenho tempo porque eu tenho muito trabalho. Tenho que trabalhar muito. Em terceiro lugar, eu agora tenho uma família, eu tenho uma vida sentimental, eu tenho uma vida, agora tenho um compartilhamento e eu não posso ir. Sabe, eu de trabalho eu quase não vejo ninguém se afastando da igreja. Eu de bens eu também quase não tenho visto pessoas se afastar da igreja. Mas na área sentimental, cara, ou aqui talvez não é igual. Mas da área sentimental nós temos visto muitas e muitas pessoas se afastar da igreja. Sabe, jovens que eram muito bem relacionados na igreja e muito apaixonados por Jesus. De repente se encontra com alguém e toda a paixão que era de Jesus vai para a namorada ou para o namorado. E a primeira coisa que já não tem mais muito valor é vir para a igreja. A gente, lá em Rio do Sul, lá em Santa Catarina, a gente perde muito jovem, porque eles arrumam uma namorada, ou a namorada arruma um namorado. E normalmente eles são ensinados para não arrumar namorada que não são crentes, ou namorado que não é crente, e justamente é o que acontece, porque eles trabalham junto, vão na faculdade junto e tal, se conhecem e se entendem, daí dão uma olhadinha, amor à primeira vista, aquelas coisas, e aí diz assim, agora eu não vou na igreja porque ele não vai ou ela não vai, então eu agora vou evangelizá-la. Tem alguém aí que consegue fazer isso? Não, amado, não funciona. Não funciona. Essa vida sentimental, se eu me entregar à vida sentimental
e deixar ela me dominar, ela me domina. É um dos pontos fortes que nós temos que cuidar, porque o mundo praticamente hoje, ele virou parece que só existem duas coisas, né? Se um homem está solteiro, parece que isso é ridículo. Se uma mulher está solteira, parece que isso é ridículo. Se ela disser que não tem namorado, parece que todo mundo olha para ela estranho. Ou vice-versa. Quem disse que a gente precisa ter namorado, senão a gente não é ninguém? Ou ter uma namorada? Quem é que está colocando isso na mente das pessoas? Que as meninas ali fora com 12 anos, 13 anos já estão namorando. Nem enxugou, nem caiu o umbigo ainda. É verdade, mano, são criancinhas. Mas incentivado pela mídia que tem que ter namorado, já tem que ter beijado 150, porque estão fazendo quem beija mais. Meu Deus, é verdade, mano. Sabe, o sal da terra é a igreja. Então, aqueles que são sal, têm que permanecer sal. É luz do mundo, aqueles que são luz, têm que permanecer luz. Porque se não fosse a terra, na terra, a igreja de Cristo, para que existiria essa terra? Nós somos aqueles chamados para ir pregar o evangelho, ensinar pessoas, ganhar pessoas para Cristo, para mudar e transformar o que está acontecendo aí fora. É nós que temos que fazer, amado. E nós não somos aqueles que vão desistir por causa de nossos bens, ou por causa do nosso trabalho, ou por causa de um relacionamento. Nós não vamos desistir. Amém, querido? Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que prosseguimos para o alvo. E o nosso alvo é Cristo. Amém? Aleluia! Vamos ficar de pé, amado. Amém. Vamos orar? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra.